A realidade da terra e a realidade dos céus. Em Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 11, a tentação de Jesus, quando o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra e toda a glória da terra, toda a riqueza, todo o poder, todo o esplendor da terra. E disse: tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Nós sabemos claramente que Jesus, ele teve a posição firme, a posição real de repreender essa oferta de Satanás, de repreender essa proposta das trevas, porque Jesus estava focado nos céus. Mas aqui nós vemos claramente o padrão da terra, o padrão das coisas terrenas. O diabo mostrou para Jesus todos os reinos da terra e toda a glória, toda a riqueza. E é isso, esse foco da ganância, ou de querer ter um padrão que conduza a vida da pessoa. Então nós vemos que a terra, ela é materialista, ela gira em torno do ter, do possuir. Se você tem, se você possui, você é uma grande personalidade, você é uma grande pessoa. Esse é o padrão da terra. Por isso, o diabo apresentou a Jesus a oferta dele, mostrando a realidade do que permeia as coisas da terra. No entanto, Jesus, ele teve a posição firme porque ele estava focado nos céus. E é isso que nós vemos na clareza desta mensagem. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo disse bem claro: a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mostrando claramente de onde nós pertencemos, para onde iremos, os céus. Então esse é o padrão que o Senhor estabeleceu. A riqueza, o poder, a glória dessa terra é vista aos olhos. Isso seduz as pessoas. Mas tesouro do céu, o reino de Deus, não é visto aos olhos. É algo pela fé. É uma atitude de fé. É uma recompensa eterna. Por isso, eu quero te convidar a abrir 1 de Pedro, por gentileza, capítulo 1. Vamos confirmar o que é que Deus reservou, preparou para aqueles que creem. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia! A herança preparada por Deus nos céus, precioso tesouro preparado por Deus nos céus. Então aqui nós vemos claramente que Deus tem um tesouro no céu, que essa é a maior bênção, é a maior recompensa, esse é o alvo do cristão, essa é a meta do Filho de Deus, é esse tesouro no céu. Mas esta é a realidade que envolve a terra, o sistema que envolve é seduzir a igreja para a recompensa na terra, para o tesouro na terra. Então Jesus, ele mostrou qual é o padrão do seu discipulado.
para aqueles que querem segui-lo. É preciso ter um coração claro e voltado para as coisas de Deus, e não seduzido pelas coisas seculares e mundanas, porque aqueles que se lançam a ser conduzidos pelas coisas materiais, seculares e mundanas, eles entrarão numa destruição total e perniciosa. E nós veremos isso aqui nesse capítulo 6, que Jesus coloca para os seus discípulos. Essa é a realidade do que Jesus disse: ser sal da terra e ser luz do mundo. Ser sal da terra e ser luz do mundo. Esse é o padrão do discipulado de Jesus. Por isso nós vamos ver alguns pontos aqui nesse capítulo 6 todo, que vai trazer esse despertamento para nós acerca da realidade dos bens materiais e de como nós devemos proceder diante dessas coisas. Primeiro, nós temos que entender o verdadeiro tesouro. Qual é esse verdadeiro tesouro? Esse verdadeiro tesouro é o tesouro dos céus. Amém, irmãos? É o tesouro nos céus. E aqui no versículo que nós lemos, do versículo 19 ao versículo 24, nós vemos aqui três coisas muito importantes, muito fundamentais, que nós precisamos atentar. Primeiro, é o que Jesus estabeleceu: o nosso coração não pode estar na terra, nas coisas da terra. O nosso coração tem que estar nas coisas de Deus, nos céus. O nosso coração não pode estar no tesouro da terra. O nosso coração tem que estar no tesouro do céu. Onde está o nosso coração? Porque aí o seu tesouro, que você atribui valor, que você atribui preciosidade, que você diz que é o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Isso é muito importante, é muito fundamental, pois quando as pessoas aplicam o seu coração a determinada coisa, a determinada situação, ou determinado patrimônio, elas vão fazer de tudo por aquilo, elas vão entregar tudo por aquilo, elas vão dar sua própria vida por aquilo, elas vão agir com toda a força, todo o poder para alcançar, para conquistar aquilo. Por isso Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Assim ele declara que nós não devemos acumular tesouros na terra, porque o ladrão vai arrombar e roubar, e a ferrugem vai detonar. Mas sim acumulemos tesouro no céu, onde ninguém pode tocar, ninguém pode destruir, estará guardado nos céus. Isso é muito fundamental. Claro que aqui ele não está dizendo que nós não podemos construir um patrimônio, não podemos lutar e trabalhar e fazer os investimentos, não é isso. Mas ele está dizendo que essas coisas não podem ser a direção da sua vida. Essas coisas não podem ser a direção da nossa vida. Não é isso que vai reger a nossa vida. Não é isso que é o nosso alvo fundamental. Nosso alvo fundamental é estabelecer o tesouro nos céus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo disse: sejam firmes e abundantes, sempre presentes na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Aleluia! Tudo que você faz, tudo que você trabalha para o reino de Deus, está somando tesouro para você nos céus. Aleluia! É desta forma que nós acumulamos o tesouro no céu. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8, quando Paulo terminou a sua jornada, preso pelos romanos, a ponto de ser finalizado, ele declarou: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia! Louvado seja Deus! Então ele diz: agora a coroa da justiça, a coroa preciosa, já está reservada para mim. Aleluia! Essa é minha garantia, é minha segurança, que a coroa da justiça está reservada para mim. Esse é meu prêmio, essa é minha recompensa. Ele disse: eu combati o bom combate, gerou a coroa
lá no céu, precioso tesouro que Deus me entregará para mim. E ele conclui dizendo, não só para mim, mas também para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vemos claramente, meus irmãos, onde Jesus diz, onde está o seu coração? Qual é o tesouro da sua vida? Muitas pessoas aplicando o tesouro, o coração, nas coisas materiais, elas entram em destruição, em profunda miséria espiritual. Segunda coisa importante, Jesus diz que os nossos olhos, como devem ser os nossos olhos? Nossos olhos têm que estar nos céus. Pois ele disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti são trevas, quão terríveis não são essas trevas. Quando o coração está nas coisas materiais, ou seja, o curso da vida, a direção da vida da pessoa, são as coisas materiais, seculares, finanças, esse poder material, ela vai ter completamente um olhar de trevas, um coração preso nisso, vai fazer com que o corpo todo seja dominado pelas trevas. E aí a gente vê aqui, olha para cá, por favor, ponto fundamental, pois nós vemos que o corpo é a que a pessoa executa as suas atitudes através do corpo. Por isso nós vemos a destruição na terra, pessoas matando, roubando, destruindo as vidas, destruindo o ser humano por conta do que o corpo já está em trevas, pois o olho é ganancioso, porque o coração está aplicado no que é material, no que é dessa terra, no que é mundano. Então essa é a realidade das trevas que dominam o coração. Paulo disse em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, ele não diz alguns males, ele diz todos os males. Aleluia! Então, vemos a destruição que está na terra. Falamos de dinheiro, refere-se também a poder. E pelo poder as pessoas estão se matando, se destruindo, indo à miséria, achando que ter condições, ter riqueza, poder, fama é o que basta. Mas essa não é a realidade, não é esse padrão de Deus, esse não é o discipulado de Jesus, esse não é o discipulado do Evangelho. A realidade do Evangelho é estabelecer aquele que não tem essas coisas como algo que está sobre a vida espiritual, mas sim aquele que entende pela fé, pelo Evangelho, que Deus o concedeu bênçãos para um propósito estabelecido por Deus. Assim nós precisamos entender claramente que o resumo, ponto 3 dessa realidade do tesouro do céu, é que isso tudo se traduz em uma adoração, em uma dedicação a uma divindade, pois o Senhor, ele conclui dizendo, não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar um e desprezar o outro. Não podemos servir a dois senhores, vamos desprezar um e amar o outro. Não podemos servir ao dinheiro e a mamon, a riqueza. Não podemos servir a Deus e a mamon. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos, infelizmente, aqui ele está falando para o discípulo. Esse é o discipulado de Jesus, é seguir a Cristo. E, infelizmente, muitas pessoas estão vindo à igreja, mas estão presas nesta ganância e aparentemente estão mostrando que estão cultuando a Deus, mas na verdade aqui está dizendo que estão cultuando a Mamon, ao demônio, ao diabo e às trevas. Essa é a realidade.
pois é adoração. Aquele que se apega ao dinheiro, aquele que se entrega e faz disso a sua direção, ele está adorando ao diabo, está cultuando a Satanás, as trevas, está entregando o coração ao demônio. E está claro, não pode, não tem conexão, não tem ligação, não tem comunhão. Ou vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon. Essa é a realidade espiritual. Por isso é despertamento para a igreja. É claro que não estamos falando de que nós não podemos empreender, fazer as nossas atividades, mas está falando de que nós não temos que fazer isso o nosso Deus. Não é o nosso Deus, porque ele disse, o ladrão rouba, a traça destrói, se perde, perece, mas o tesouro no céu ninguém pode tocar, é reservado por Deus. Esse é o Evangelho. O diabo disse, tudo isso eu vou te dar, mas você vai ter que se prostrar e me adorar. É isso que muitos estão se vendendo, adorar o diabo, adorar o demônio, adorar as trevas. Jesus disse, não, Satanás, não, posso não ter nada, mas eu adoro a Deus, aleluia. Posso não ter nada, mas o meu coração é de Deus, é servir a Deus, é estar junto com Deus. É por isso que Jesus está dizendo, tesouro no céu. O sistema, ele age para fazer com que o nosso olhar fique apenas na terra, nas coisas terrenas. O diabo faz isso, o sistema está fazendo isso, as informações, a mídia está avançando na mentalidade para essa realidade. Infelizmente, esse demônio tem agido nas igrejas, tem se infiltrado, tem tomado espaço, e as pessoas têm abraçado isso, e o altar está se tornando um altar de Satanás, das trevas, porque estão conduzindo nesse ritmo, e estão fazendo essa adoração ao dinheiro, mas não é essa a realidade, irmãos. Deus nos chamou para servirmos ao único Deus, ao Deus eterno, ao Deus verdadeiro, ao Deus justo, ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. Onde está o nosso coração? Infelizmente, temos visto filhos assassinando seus próprios pais por conta de herança, patrimônio. Temos visto, infelizmente, líderes se corrompendo, até igrejas sendo vendidas com os membros dentro. Infelizmente, esse é o poder que Satanás tem agido na vida de pessoas, quando se perde o Evangelho, quando se aplica. Onde está o coração? O coração é que tem as saídas da vida. Onde está o coração? Se o coração está no céu, nas coisas de Deus, o tesouro no céu, isso basta. Isso vai fazer com que o nosso corpo seja luz. Aquele que tem um corpo de trevas, as atitudes serão só destruição. Observe destruição na família, destruição espiritual, destruição na sociedade, destruição nos relacionamentos, destruição em todos os aspectos. O diabo tem agido e tem tomado lugar por conta de apresentar essa adoração que é atraente para as pessoas. É atraente ao ser humano, mas Jesus chama a proposta e mostrar a realidade do que é o verdadeiro discípulo, é aquele que tem o seu coração nas coisas dos céus, no reino de Deus. Aleluia! Por isso, a partir do versículo 1, Jesus ele vai estabelecer para os seus discípulos que a diferença e mostrar a clareza daquele que de fato tem um coração voltado para as coisas de Deus, para o tesouro no céu. Nós conhecemos a história do jovem rico. Ele tinha muito dinheiro, ele recebeu uma grande herança, ele era podre de rico, e tinha tanto dinheiro, ele tinha muito dinheiro, mas ele tinha dúvida no coração. Ele não tinha certeza da vida eterna, não tinha certeza da salvação. Então ele foi até Jesus e disse: bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarde os mandamentos. Ele disse: quais são os mandamentos? Não roube, não mate, não adultere, não dê falso testemunho.
Ele disse, mas isso já tenho guardado desde a minha mocidade, já tenho guardado. Então Jesus disse, então falta uma coisa para você, uma coisa lhe falta, vá, venda tudo que você tem, reparta com os pobres, aí eu te garanto que você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, venha e siga-me. Essa foi a proposta de Jesus. Quando aquele jovem ouviu aquilo, a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu, foi embora, muito triste, porque ele tinha muita riqueza, tinha muito dinheiro. Meus irmãos, olha o que Jesus disse para ele, vá, venda tudo que você tem, aí eu te garanto que você vai ter um tesouro no céu. Então venha-me, siga-me. Antes de Jesus dizer para ele segui-lo, Jesus deu a garantia para ele, você vai ter um tesouro no céu. Eu garanto que você vai ter um tesouro no céu. Mas aí tem um detalhe, o tesouro no céu não é visto aos olhos, não é visto aos olhos, é algo pela fé. Ele estava com o bolso cheio de dinheiro, ele via o dinheiro, o ouro na mão dele, Luciano, a prata, estava ali, o tesouro, ele via o tesouro, o celeiro dele cheio, a riqueza, ele via, mas o tesouro no céu, ele não via. Então essa é a garantia de Jesus, a palavra de Jesus. Essa é a garantia viva, essa é a realidade da fé, meus irmãos. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a vida de fé. A proposta do diabo é sempre fazer com que a gente pegue em alguma coisa. A proposta do Evangelho é fazer com que nós creiamos na palavra de Deus, naquilo que Jesus deixou estabelecido. Essa é a proposta do Evangelho. A palavra de Deus é mais preciosa do que qualquer riqueza, qualquer tesouro desta terra. A palavra de Deus é poderosa e ela garante o que ela diz. Aleluia! Esse é o padrão de Deus. Então, ele nos mostra aqui o comportamento. Aqui, a partir do versículo 1, nós temos alguns pontos importantes que Jesus ele vai colocar isso para os seus discípulos e que vai combater o sistema daquela época e mostrar a realidade que os seus discípulos precisam ter para segui-lo verdadeiramente. Então, no versículo 1, nós vemos a assistência às pessoas, assistência aos pobres, ajuda ao próximo. No versículo 6, a partir do versículo 6, nós temos a oração, esse sistema da oração. E no versículo 18, nós temos o jejum. Então, são três situações que Jesus ele mostra combatendo o sistema religioso e mostrando como o seu discípulo ele deve agir segundo o padrão do reino de Deus. Então, primeiro ele fala do assistencialismo, da ajuda ao próximo. Então, ele diz, se você vai ajudar alguém, que ninguém te veja, que você não seja visto por ninguém. Se você vai ajudar alguém, não toque trombeta, para que todo mundo saiba. Se você vai ajudar alguém, que a sua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, que a direita não veja o que a esquerda está fazendo, pois faça em secreto, porque Deus que vê em secreto, Ele te recompensará. Aleluia! Esse é o padrão. Aqui tanto assistencialismo, ajuda ao próximo, a oração e o jejum, esse era um sistema que aqueles daquela época usavam para tentar ganhar prestígio no meio do povo e conseguir arrancar do povo dinheiro, conseguir arrancar recursos do povo. Por isso Jesus, ele chama de hipócritas aqueles que fazem ajuda para que todos saibam e ele ganhe mérito e possa ter privilégios e conseguir ganhar algum fundo das pessoas. Então Jesus diz, aquele
que ajuda para que todos saibam, ele já está recebendo a sua recompensa. A recompensa já está sendo dada para ele, já está sendo dada aqui na terra, ele já está recebendo a sua recompensa. Mas aquele que age secretamente, ele está cumprindo o padrão de Deus e mostrando não para as pessoas, mas sim para Deus. Aleluia! O segundo padrão aqui que Jesus apresenta é sobre a oração. Outro sistema que era realizado para ser aceito e poder ter uma influência e conseguir arrecadar fundos das pessoas. Então Jesus disse: não façam como os hipócritas que oram nas sinagogas e nas esquinas se aparecem com orações longas e altas para serem vistas as pessoas, para que as pessoas digam: esse é espiritual, esse realmente é espiritual, esse é o objetivo, as pessoas acharem que é espiritual e poder ter liberdade de entrar na casa das pessoas e fazer a limpa nas pessoas. Essa é a realidade, mostrar que é espiritual para tentar enganar, ludibriar e conseguir alguma vantagem sobre o povo. Jesus diz: isso é hipocrisia. Aqueles que oram com o objetivo de tentar ganhar prestígio entre o povo, receber honraria e ter acesso para destruir a vida das pessoas. Isso é hipocrisia. Não faça como eles, porque quando você quiser orar, quando você for orar, entra no teu quarto, feche a porta e ore a Deus. Ore secretamente a Deus. Deus vê o que está em secreto. Deus sabe lá o que você está falando. Ele vê e Ele vai te recompensar. Ele vai te dar resposta. Ele vai agir. Se você quer orar, quer colocar-se diante de Deus, entre no seu quarto reservado e ore. Não queira colocar-se como padrão espiritualizante para que todos vejam você está orando com a ideia de ganhar algum prestígio. Essa é a realidade. Então, Jesus disse: entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que Deus vem em secreto, Ele sabe, Ele vai te ouvir, Ele vai ver o que você está orando, Ele vai atender o seu clamor. E outra realidade é, quando você orar, tem esse padrão, o padrão que Deus estabeleceu foi a oração do Pai Nosso. Amém? Oração do Pai Nosso. Aqui está o padrão de Deus para a oração. Quando orarmos, ore nesse sentido, ore nessa realidade. E aqui, rapidamente, quando olhamos para a oração do Pai Nosso, nós vemos aqui alguns aspectos. O verso 9 e o verso 10, ele está atribuindo ao reino de Deus. Deus que está nos céus, o Pai Nosso que está no céu. O seu nome que é santificado. Essa é a realidade do reino de Deus, o reino dos céus, o Deus que está nos céus. Segundo aspecto é a provisão de Deus. Deus, Ele atende o clamor do seu povo e Ele traz a sua provisão. Por isso nós oramos: dai-nos o nosso pão cotidiano, pão de cada dia, a provisão de Deus. Deus, Ele traz a provisão. O terceiro aspecto é a relação minha com o próximo, que perdoa-nos como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido, como nos relacionamos com as pessoas. O quarto aspecto é o livramento do Senhor. Deus age, Deus livra, Deus age para que tenhamos segurança. O verso 13, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa é a realidade do aspecto da oração. E terceiro ponto aqui sobre a oração
é o resultado disso. A oração que é feita para que os outros vejam naquela hipocrisia de querer ser ou ser aceito ou ter algum prestígio, isso vai levar à ganância e à destruição. Mas aí Jesus ensinou o padrão correto para a oração e o local exato para o particular com Deus. E qual o resultado disso? É ser uma pessoa transformada verdadeiramente, é transformação plena, pois o Senhor coloca claramente no versículo 14, pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa é a transformação. Aqueles que não perdoam são esses que fazem as orações com a ganância. Mas aqueles que perdoam são aqueles que de fato entendem o padrão da oração do reino de Deus, onde Deus, Ele é o Senhor e direciona todas as coisas, para que vocês sejam aceitos por Deus. Aquele que de fato tem a vida espiritual na oração, que não busca a ganância, ele é o discípulo de Jesus, que vai ter a vida transformada, que vai ter a vida curada, restaurada para uma vida de perdão. Perdão, aleluia. Essa é a realidade do padrão do Evangelho. Por isso ele mostra claramente, meus irmãos, mostra claramente a realidade do Evangelho, do padrão de Deus. E não seja hipócrita, não seja hipócrita como os outros que querem, que ajudam para que todos vejam. Não seja hipócrita daqueles que oram com a intenção de querer algum prestígio ou privilégio. Não seja hipócrita. É o terceiro aspecto que ele diz: não seja hipócrita de fazer o jejum para que todos vejam que você é uma pessoa espiritual. Pois quando você jejuar, não fique com o rosto transfigurado, mostrasse às pessoas, que elas olhassem para o seu aspecto e veem que você acordou naquela hora e que está fazendo o jejum. Não! Mas limpe seu rosto, lave, tome um banho, fique todo arrumado para que ninguém veja. E Deus, que vê todas as coisas, Ele vai saber que você está fazendo jejum. Porque o jejum que eles faziam é para que as pessoas vissem que eles são espirituais e pudessem ter prestígio e acesso para levar à destruição e poder roubar, poder tomar as coisas das pessoas, ter algum privilégio, ter algum benefício, ter alguma honra. Esse não é o padrão do reino de Deus. Assim ele mostra claramente o que é ter o tesouro, onde está o nosso coração. Nosso coração precisa estar no tesouro do céu, nas coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. E, por fim, ele nos mostra que aqueles que eles têm esse tesouro nos céus, eles não precisam viver uma vida aflita nas preocupações das coisas dessa terra, nas preocupações do que vai acontecer. Ele não precisa ter essa preocupação, mas ter a segurança plena de que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus que sustenta e Deus é o Deus que age. A partir do versículo 25, o Senhor vai ensinar a lição aos seus discípulos, a lição clara para que eles entendam que Deus está conosco, que Deus é presente, que Ele supre a necessidade dos seus filhos, que Ele supre a necessidade daqueles que entregam o seu coração, que tem um tesouro nos céus, no reino de Deus. Ele dá dois exemplos, ele dá o exemplo das aves e dá o exemplo dos lírios do campo. Ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Não se preocupe, não se aflija, creia em Deus, creia no Senhor. Aí ele diz: olhe as aves dos céus,
elas não trabalham, não fiam, elas não armazenam em celeiro. No entanto, o vosso Pai as alimenta. Porventura, não tendes maior valor do que as aves dos céus? O que vai adiantar você se preocupar com amanhã? Você não pode aumentar uma estatura no seu tamanho. Você não pode aumentar nada. Vai continuar a mesma coisa se você se preocupar. Não vai adiantar nada confiar em Deus. Aí ele diz sobre os lírios do campo. Olha os lírios do campo, que são belos, são majestosos. E eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Porventura o Senhor também não vestirá vocês, homens de pequena fé. Então, o Senhor dá dois exemplos aqui, das aves e dos lírios, que eles não fazem, não trabalham, não juntam em celeiro, mas Deus os recompensa, Deus os faz prosperar, Deus os faz serem belos, o lírio belo e as aves seu suprimento. Assim ele mostra que o maior valor são os seus filhos, aqueles que servem a Deus, aqueles que têm o coração no tesouro dos céus. Então, não se preocupe com as coisas, por isso ele está mostrando essa realidade, para que nós não sejamos seduzidos com as riquezas desta terra, com a riqueza que é estabelecida. Não sejamos seduzidos por essas coisas. É claro que temos que seguir a vida comum, trabalhar, temos que correr atrás, temos que exercitar, temos que fazer tudo isso, mas não deixar essas coisas tomar o nosso coração com a preocupação tremenda de fazer com que percamos o sono ou percamos a tranquilidade, pois o Senhor declara no versículo 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o Senhor acrescentará. Aleluia! Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, irmãos, por favor, vamos concluir. Mas olha, é muito importante isso. Aqui não está dizendo todas as coisas que eu quiser, Deus vai acrescentar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo todas essas coisas. O que ele está falando? Aquilo que ele disse. Ele vai trazer a provisão para você se alimentar e a provisão para você se vestir. Ele vai suprir a necessidade. Não se preocupe, não perca o sono. Siga trabalhando, siga avançando, confiando em Deus. Não deixe as preocupações tirar a sua tranquilidade, porque você não está só, Deus está com você. Essa é a bênção do Evangelho, essa é a bênção do reino de Deus. Por isso, irmãos, quero concluir dizendo para vocês, Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, e Ele trouxe o padrão dele para a igreja, e o padrão dele é que o nosso coração esteja no céu. Essa é a direção da nossa vida, seguir, avançando, caminhando para o reino de Deus, cumprirmos esse chamado, levantarmos o tesouro no céu. Então, que a nossa vida seja para a glória de Deus, que o seu trabalho seja para a glória de Deus, que a sua família seja para a glória de Deus, que o que você faz seja para a glória de Deus, que onde você vá seja para a glória de Deus, como Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo que você fizer, tudo que Deus concede a você, se Deus te dá recursos, se Deus faz você crescer financeiramente, entenda que Deus te chamou para a evangelização mundial. Se Deus não permite que você tenha um patrimônio exorbitante, de igual forma, Deus te chamou para a evangelização mundial, do simples ao maior. Deus chamou a todos. O foco é o céu, o foco é o tesouro do céu, o foco é o reino de Deus, o foco é estar com Deus para sempre. Esse é o tesouro absoluto que ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar de você. Esse é o tesouro que permanecerá para sempre. Amém. Por isso, irmãos,
não caiamos na sedução de Satanás, das trevas, nem do inferno. Não caiamos nisso. Mantenhamos o nosso coração e o nosso foco, o nosso olhar no reino de Deus, nas coisas de Deus. Temos uma missão aqui na terra. A missão mais importante não é você construir uma casa, um patrimônio, nem família. Essa não é a missão mais importante. A missão mais importante é proclamar o Evangelho, é anunciar o Evangelho. Então, sua família é para anunciar o Evangelho, seu patrimônio é para anunciar o Evangelho, a sua vida é para anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão prioritária. Proclamar o Evangelho, dizer às pessoas que há uma resposta para elas não irem ao inferno, não irem à condenação eterna. Há uma saída para elas não se perderem eternamente, e essa saída é somente Jesus Cristo de Nazaré, somente Ele e mais ninguém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus soberano e eterno, te agradecemos, Pai, por esse tempo. Pai, que todos os nossos recursos sejam para a glória do Teu nome. Que o nosso coração não seja seduzido por tesouros dessa terra, nem pelas propostas de Satanás, mas que nosso coração esteja 100% voltados para o tesouro dos céus. E essa é a garantia que o Senhor nos deu, que o ladrão não vai roubar e a traça não vai destruir, permanecerá para sempre. Que assim, ó Deus, nós sigamos, ó Pai, desfrutando dessa mensagem da palavra do Senhor, sabendo que, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor nos dá garantia de que o Senhor nos suprirá as nossas necessidades. Assim nós colocamos diante de Ti o nosso coração para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.